A madrugada estava fria no interior de São Paulo. Pedro, um caçador experiente de 38 anos, acostumado a explorar a floresta sob o manto da escuridão, apreciava o silêncio da noite. Era um hábito que ele cultivava desde jovem, valorizando a tranquilidade e a precisão que a ausência de ruídos proporcionava. Porém, naquela noite, o vento carregava algo diferente. Um odor estranho, pesado, que parecia grudar em suas narinas. Ele ignorou, atribuindo o cheiro a algum animal morto nas proximidades. Enquanto avançava entre as árvores, iluminando o caminho com sua lanterna de cabeça, Pedro começou a perceber algo fora do comum. Galhos quebrados, pegadas que pareciam não pertencer a nenhuma espécie que ele conhecia, e o cheiro pútrido que só aumentava. A experiência o fez ligar os pontos rapidamente. Talvez alguém estivesse usando a floresta para algo ilegal, desova de cadáveres ou mesmo rituais macabros. Ele decidiu investigar mais a fundo, embora sentisse um calafrio subindo pela espinha. A luz da lanterna revelou algo assustador. Uma clareira repleta de ossos espalhados. Havia restos de animais e, para o horror de Pedro, ossos que pareciam humanos. Ele congelou por um instante, tentando processar a cena. Era comum ouvir histórias de facções que usavam áreas isoladas para se livrar de inimigos. Mas estar diante de algo tão explícito era aterrorizante. Ele sentiu o instinto de recuar, mas sua curiosidade o impediu de dar meia volta. Enquanto analisava os ossos, um barulho seco, como o estalo de um galho sendo partido, cortou o silêncio. Pedro apagou a lanterna rapidamente e ficou imóvel, segurando a respiração. Seus olhos, agora acostumados à escuridão, tentavam identificar a origem do som. Por um momento, ele pensou ter visto algo se movendo entre as árvores, mas poderia ser apenas a sua imaginação. O silêncio absoluto retornou, mas o medo começou a tomar conta de sua mente. Pedro começou a recuar devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. Foi então que o cheiro ficou mais forte, quase insuportável, e ele ouviu uma respiração pesada. Não era humana. Ele virou lentamente a cabeça e viu a poucos metros de distância algo que parecia saído de um pesadelo. Uma criatura enorme e encurvada, com pelos desgrenhados e olhos brilhantes que refletiam a pouca luz que havia. O coração de Pedro disparou e ele ficou congelado, sem acreditar no que via. A criatura tinha um porte assustador, com membros alongados e garras afiadas que reluziam. Suas presas, parcialmente expostas, brilhavam em meio à baba que escorria de sua mandíbula. Pedro tentou racionalizar o que via, mas sua mente não conseguia aceitar. Não era um animal tampouco humano. Ele lembrou das histórias sobre lobisomens que sua avó contava quando era criança, mas sempre as considerou bobagens. Agora, ele não sabia mais o que pensar. Antes que pudesse reagir, a criatura soltou um grunhido gutural. Um som que reverberou em seu peito como se estivesse dentro dele. Era um aviso. Pedro sabia que estava sendo observado, talvez até avaliado. Ele apertou o cabo de sua espingarda, tentando pensar rápido. Atirar seria arriscado. O barulho chamaria a atenção. E ele não sabia se um único disparo seria suficiente para deter aquilo. Mas a criatura não lhe deu muito tempo para ponderar. De repente, o lobisomem começou a se mover. Não era uma caminhada comum. Os movimentos eram rápidos, quase imperceptíveis, como um borrão entre as árvores. Pedro perdeu a noção da direção exata de onde vinha o som. Sentiu o suor frio escorrendo pelas costas enquanto girava lentamente, tentando localizar a criatura novamente. Cada segundo parecia uma eternidade, e ele sabia que estava sendo caçado. A tensão ficou insuportável quando um galho quebrou bem atrás dele. Pedro girou o corpo instintivamente e disparou. O som da espingarda ecoou pela floresta e um grito grotesco preencheu o ar. Ele não sabia se havia acertado o alvo, mas aquele som provava que o que quer que fosse estava ferido, e provavelmente ainda mais perigoso. Pedro recuou mais rápido, tentando manter a arma pronta enquanto se afastava da clareira. O cheiro fétido parecia segui-lo, tornando a respiração mais difícil. Ele tentou manter a calma, mas a floresta agora parecia diferente, mais opressora. Cada sombra parecia ganhar forma.
Cada ruído soava como um prenúncio de ataque. Em sua mente ele repetia um único pensamento: preciso sair daqui vivo. O caminho de volta estava mais complicado, como se a floresta conspirasse contra ele. O medo o fazia imaginar se estava perdido. Ao longe, Pedro ouviu outro som, semelhante a um uivo, mas distorcido, como se fosse algo entre humano e animal. O eco fazia sua pele arrepiar. Ele acelerou o passo, tentando não correr para evitar chamar ainda mais atenção. Mas seu corpo tremia. Pensou em ligar para a polícia, mas o celular estava sem sinal. Ele sabia que estava sozinho naquela situação e que dependeria apenas de sua inteligência e instinto para sobreviver. Quando finalmente reconheceu a trilha que levava ao carro, Pedro sentiu um misto de alívio e desespero. A criatura parecia estar cada vez mais perto. Os passos dela, agora mais lentos, indicavam que ela estava deliberadamente brincando com ele. Isso o fez pensar. Por que ela não o atacava de uma vez? Era como se estivesse esperando o momento certo, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Aos tropeços, Pedro chegou à beira da estrada onde seu carro estava estacionado. Ele olhou para trás e viu pela primeira vez a criatura parada. Sob a luz fraca da lua, ela parecia ainda mais assustadora, quase surreal. Mas o que mais o perturbou foi o olhar. Não era só selvagem. Era como se houvesse inteligência ali, algo que o estudava. Pedro sentiu o tempo parar, mas sabia que não podia hesitar. Ele entrou no carro rapidamente, trancando as portas. O motor falhou na primeira tentativa de partida, fazendo o coração dele quase sair pela boca. Ele tentou novamente e o motor finalmente rugiu. Quando olhou pelo retrovisor, a criatura já não estava mais lá. Ele acelerou, dirigindo sem rumo por alguns minutos, até sentir que estava longe o suficiente para parar e recuperar o fôlego. O que ele faria com tudo aquilo que havia visto? A cena da floresta, os ossos e aquele olhar ficaram gravados na mente de Pedro. Ele sabia que ninguém acreditaria em sua história, mas também sabia que não conseguiria esquecer o que aconteceu. Enquanto tentava processar tudo, percebeu algo estranho. O cheiro ainda estava ali, no carro, como se fosse uma marca, um aviso de que aquilo ainda não havia terminado. Pedro dirigia em silêncio, com as mãos trêmulas no volante. Cada respiração era pesada. O cheiro pútrido parecia impregnado em sua roupa e na cabine do carro. Ele tentou abrir as janelas, mas o ar frio da madrugada não aliviava o desconforto. O que mais o perturbava não era o cheiro, mas a sensação de estar sendo observado. Cada curva na estrada parecia esconder algo nas sombras. Ele estava longe de se sentir seguro. Ao chegar em casa, Pedro largou a espingarda na entrada e trancou todas as portas e janelas. A adrenalina ainda corria por suas veias, mas ele tentava racionalizar o ocorrido. Deve ser um animal mutante, talvez algo doente, pensou. No entanto, ele sabia que a criatura não era algo que poderia ser facilmente explicado. O olhar dela continuava a assombrá-lo, trazendo um sentimento que misturava pavor e uma estranha sensação de ser escolhido. Pedro tomou um banho quente, mas não conseguia tirar o cheiro de sua pele. Ele esfregava com força, como se tentasse apagar a lembrança daquela noite. Após vestir roupas limpas, sentou-se na cozinha com uma garrafa de cachaça e tentou organizar os pensamentos. A garrafa ajudava a acalmar os nervos, mas não apagava o dilema. Ele queria esquecer o que viu, mas sabia que precisava voltar à floresta para entender o que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, e Pedro decidiu voltar à clareira. Ele precisava de respostas e, acima de tudo, de provas para si mesmo. Com sua espingarda carregada e uma câmera em mãos, ele pegou o caminho familiar da floresta. Desta vez, porém, a sensação era diferente. A luz do dia trazia uma falsa segurança, mas ele sabia que o que viu não estava limitado à escuridão. A tensão estava no ar. Quando chegou à clareira, Pedro notou que os ossos estavam espalhados de forma diferente, como se alguém ou algo tivesse mexido neles. Alguns estavam partidos, outros enterrados superficialmente, como se tentassem esconder evidências. Ele tirou fotos e tentou identificar padrões.
mas não tinha certeza do que estava procurando. No entanto, a ausência de um odor forte o intrigou. Era como se o lobisomem tivesse desaparecido sem deixar rastros. De repente, Pedro ouviu vozes distantes. Ele rapidamente se escondeu entre os arbustos, observando 3 homens caminhando pela trilha em direção à clareira. Estavam armados, com equipamentos sofisticados, como se estivessem em uma missão. Não é coincidência, pensou. Pedro tentou ouvir a conversa, mas as vozes eram abafadas. Ele apenas conseguiu captar palavras como patrulha e alvo. Aquilo confirmava sua suspeita. Outras pessoas sabiam da existência da criatura. Os homens começaram a investigar a clareira com cuidado, analisando os ossos e tirando fotos. Pedro, escondido, percebeu que eles não eram caçadores comuns. Um deles carregava um aparelho que emitia um leve bip, como um detector de sinais. A cada bip mais rápido, Pedro sentia o coração disparar. De repente, o aparelho indicou algo em direção às árvores e os homens começaram a se mover rapidamente. Pedro ficou imóvel, tentando entender o que viria a seguir. Um rugido distante quebrou o silêncio da floresta, seguido pelo som de algo pesado se movendo entre os galhos. Os homens imediatamente entraram em formação, armas apontadas para a direção do som. Pedro, apesar do medo, permaneceu escondido, mas pronto para fugir caso algo saísse de controle. O rugido aumentava, e o som das árvores se dobrando indicava que a criatura estava se aproximando. Era o mesmo som que ele ouvira na noite anterior. A criatura surgiu entre as árvores, enorme, e ainda mais aterrorizante à luz do dia. Seu corpo era coberto por cicatrizes, como se tivesse sobrevivido a várias batalhas. Os homens abriram fogo imediatamente, mas a criatura parecia não ser afetada. Ela avançava com uma velocidade impressionante, derrubando um dos homens com um golpe. O grito de agonia ecoou, fazendo Pedro recuar ainda mais para as sombras. A situação estava fora de controle. Pedro assistia em silêncio, enquanto os outros 2 homens tentavam conter o lobisomem. Eles lançaram algo que parecia uma granada, produzindo uma explosão ensurdecedora e uma nuvem densa de fumaça. Quando a poeira baixou, a criatura havia desaparecido, mas os homens não pareciam aliviados. Eles carregaram o colega ferido e desapareceram pela trilha sem dizer uma palavra. Pedro sabia que não deveria se envolver, mas não conseguia evitar pensar. O que eles sabiam? Antes de deixar a clareira, Pedro encontrou algo estranho no chão. Uma cápsula metálica que parecia ter caído durante o confronto. Era pequena e leve, com inscrições que ele não reconhecia. Ele a colocou no bolso sem saber o que poderia ser, mas sentiu que era importante. No caminho de volta para casa, a sensação de ser observado voltou, como se algo estivesse acompanhando seus passos. Cada ruído na mata parecia um aviso. Chegando em casa, Pedro trancou a cápsula em uma gaveta e decidiu não contar nada a ninguém. Ele precisava de mais tempo para entender o que estava acontecendo. Pesquisou na internet por relatos semelhantes, mas as informações eram vagas, misturando lendas urbanas com teorias conspiratórias. A única certeza que tinha era que o que enfrentou não era ficção. Ele não sabia em quem confiar, mas estava determinado a descobrir a verdade. Naquela noite, Pedro foi despertado por um som estranho vindo do lado de fora. Ao espiar pela janela, viu marcas de garras na porta de sua garagem. O cheiro familiar estava de volta, mais forte do que nunca. Ele sabia que não era coincidência. A criatura não havia desaparecido. De alguma forma, ele se tornara parte de algo maior, algo que ele não entendia. A adrenalina voltou, mas desta vez misturada com resignação. Sem saber o que fazer, Pedro pegou sua espingarda e saiu para enfrentar o desconhecido. Cada passo era uma mistura de coragem e desespero. Ele sabia que não tinha como escapar daquilo, mas precisava lutar. O cheiro o guiava para os fundos da casa, onde encontrou a sombra se movendo. Ao apontar a arma, viu os olhos brilhantes novamente, mas desta vez a criatura não atacou. Ficou imóvel, como se esperasse algo dele. Pedro hesitou, e naquele momento, percebeu que a criatura não estava ali para matá-lo, mas para se comunicar. O olhar dela transmitia algo que ele não conseguia explicar. Um pedido de ajuda
ou um aviso. Ele abaixou a arma lentamente, sentindo o peso de sua escolha. A criatura recuou para a escuridão, deixando Pedro sozinho, com mais perguntas do que respostas. O que quer que fosse aquilo, sua vida nunca mais seria a mesma.